Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 12 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 49 ao capítulo 51, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 49 são os descendentes de Corá, né? Nós temos visto muitos salmos, né? Dos descendentes de Corá, esses levitas que eram adoradores do Senhor. Ouçam isso, todos os povos, escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e os meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e ao som da harpa explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades? Quando os inimigos perversos me cercarem, eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente. Olha que verdade, né? Nós temos aqui. Quantas pessoas são ricas e dariam tudo para ter mais uma chance, mais um dia de vida. Mas quando a morte chega, quando a morte bate à porta, não há rico, não há pobre, não há esse ou aquele, né? Todos precisam se render a essa limitação humana, né? Então é isso que ele está falando aqui, mas não são capazes de redimir da morte. Não há como se comprar, eu quero mais 10 anos de vida, por mais que a medicina esteja tão avançado, né? Ninguém pode driblar a morte, ninguém pode se tornar eterno aqui nesta terra. E então, esse Salmo de Corá, dos filhos de descendentes de Corá, ele vai falar justamente dessa, né? Ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Como os sábios no fim morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam todas as riquezas para trás, ou seja, lutam, conquistas e mais conquistas, mas daqui ninguém leva nada. E ele continua, a sepultura é o seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Assim como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino de todos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será o seu pastor. E pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe das suas grandes propriedades, longe de sua riqueza. Quanto a mim, Deus, tu resgatarás a minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa. Pois, quando morrer, não levará consigo suas riquezas, não o acompanhará ao túmulo. Nessa vida, ele se considera afortunado e é elogiado pelo seu sucesso, contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de sua riqueza não entendem, como os animais, eles também morrerão. Quanta verdade nesse salmo, né? E aí, o capítulo 50 é um salmo de Asaf, né? Asaf também era um levita do Senhor e escreveu alguns salmos, né? E aí,
nós vamos ver que ele vai falar sobre a verdadeira adoração, que ela é fruto de um coração sincero, né? E quem é o juiz? Quem vai analisar esse coração? Nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Olha só, o Senhor, ó Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde ele se põe. Do monte de Sião, lugar da sua perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo ao seu caminho e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima da terra e embaixo para testemunhar o julgamento do seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis e os que fizeram comigo uma aliança de oferta e sacrifício. Então, que os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus será o seu juiz. O meu povo ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos para sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos seus bodes em seus currais, pois são meu todos os animais do bosque. E sou dono do gado das milhares das colinas. Conheço cada pássaro dos montes e todos os animais do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhe diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpra os seus votos que fizeram ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição e eu os aliviarei, eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, diz Deus: de que adianta recitar meus decretos, falar a respeito da minha aliança? Pois vocês se recusam a minha disciplina e tratam as minhas palavras como um lixo. Quando vê ladrões, aprova o que eles fazem e passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade, a sua língua repleta de mentiras, vive caluniar o seu irmão, filhos de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se, todos vocês que de mim se esqueceram. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra, se permanecerem em meus caminhos, e eu lhe revelarei a minha salvação. Que lindo, não é? E o 51 é um salmo de Davi. Então, hoje nós tivemos filhos de Corá, Asaf e, por fim, o 51, que é um salmo de Davi, né? E ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia e lava-me toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e és justo o teu juramento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostra a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei branco, mais do que a neve.
Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles se voltarão a ti. Perdoa por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu te ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Na RA, um coração contrito e quebrantado. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar o novilho voltarão a ser sacrificados. Que coisa maravilhosa, não é? O Salmo 51 é um salmo de Davi sobre a ocasião que o profeta Natan veio falar com ele sobre o adultério, né? Aquele momento que ele teve com Betseba, a mulher de Urias, não é? Então foi esse confronto, foi quando o profeta Natan vem e expõe o pecado de Davi, aquilo que estava oculto, Deus traz à tona, não é? E nesse momento, Davi, ele sofre um dos maiores tristezas da alma dele, por ter pecado contra o Senhor. Então esse Salmo 51 é Davi expressando, né, a tristeza, a dor de ter decepcionado a Deus, de ter pecado, né? Então por isso que ele clama para que Deus crie nele um coração puro, né? Porque ele se sentia impuro, ele se sentia o maior dos pecadores. Então ele roga: Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, né? Então ele pede que Deus restaure sobre ele a alegria da salvação. Então o Salmo 51 é uma oração, né? Que nós podemos olhar para ela e fazer uso dela, né? Orar sobre esta palavra e dizer: Senhor, lava-me, purifica-me, eu serei purificado. Ele diz isso aqui, não? Deus, cria em mim um coração puro, um coração reto, na versão RA, né? Renova dentro de mim um espírito, né? Que seja puro, um espírito que seja rendido ao Senhor. Então é algo que nós podemos orar no nosso dia a dia, tomando por base essa experiência que Davi teve. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração e queremos aprender com a Tua palavra, Senhor, a não escondermos de Ti o nosso pecado, mas confessar os nossos pecados e saber que Tu és um Deus que nos perdoa, e não só, sabe, nos perdoa, mas nos purifica de toda injustiça. Davi experimentou isso, sentiu a tristeza do seu pecado e por isso clamou para que o Senhor renovasse sobre ele a alegria da salvação. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.